Bom, Cristina, você é natural de onde? Eu sou daqui de São José dos Campos. Viveu toda a vida aqui em São José? Sempre vivi aqui. Na verdade, assim, eu me formei em Lorena, depois morei um ano e pouco na Holanda, porque meu marido foi transferido para lá. E o restante, sempre a minha vida é aqui, viajando, a trabalho, mas assim, eu sou joséense mesmo, né? Como é que foi sua infância aqui em São José? Foi muito saudável. Eu morava lá na chácara do meu pai, entre o Jardim da Granja, o São Benedito, perto do INPE, né? E foi um momento assim muito legal. Meu pai era muito brincalhão, então ele recebia muitas pessoas. Eu tenho irmãs de todas as idades, de mim para minha irmã mais velha são 23 anos. Então a gente assim, sempre meu pai recebeu muitas pessoas, né? E tinha aqueles momentos difíceis, como todas as pessoas passam. Meu pai, quando veio para São José, foi devido a uma perda que ele teve, uma falência. E aí ele veio parar aqui em São José dos Campos e ele recomeçou a vida dele de novo, como todas as pessoas que estavam lutando naquela época. Ele foi para o mercado, vendeu o que tinha na chácara que ele comprou, que era a antiga Breja Alveira, que hoje é o Jardim Souto. E nessas dele ir para o mercado vender as coisas, ele também fez amizade com muitos outros imigrantes. Eu falo assim, os japoneses, que se tornaram muito amigos, italianos, sírios. Então todo mundo ia vender alguma coisa no mercado municipal. Então aquilo era uma grande, eu entendo que era uma grande família. Na época eu não era nascida ainda, mas foi quando nasceram minhas irmãs gêmeas. E foi assim, o nascimento das minhas irmãs gêmeas foi um grande marco para o meu pai, porque era um momento muito de dificuldade. Ele já tinha sido uma pessoa com muitas posses, uma vida muito abastada, e de repente ele perdeu tudo. E foi assim, uma plantação de abacaxi que ele conseguiu vender, que ele conseguiu pagar o parto da minha mãe. Quantos filhos? Nós somos em 6 filhas. E como é que foi a convivência com seus irmãos? Como toda convivência com mais 5 irmãs, não é muito fácil. Porque, lógico, tem a questão dos ciúmes, das preferências, da diferença de idade muito grande, de mim para mais velha, para as duas, principalmente mais velhas. Então as minhas sobrinhas, foi tão engraçado, né? Eu brinco assim, a irreverência, que eu nasci no dia do casamento da minha segunda irmã. Então, para os antigos aqui de São José, eles ainda falam, você é que nasceu, é uma das filhas que nasceu no dia do casamento de outra irmã. Eu falei, exatamente. Então acho que é a irreverência mesmo da gente. E imagina, minha mãe tinha 43 anos, meu pai 53. E muitas pessoas falavam, imagina, uma velha ter filho, né? Uma pessoa, ele estava sendo avô, porque 10 meses depois nasceu minha sobrinha. Então ele é avô e ainda está tendo filhos. Sendo que hoje, 43 anos, é super jovem, pessoal. Muita gente está tendo o primeiro filho aí com os 39, 40. Mas a minha mãe foi um pouco discriminada na época, né? Principalmente pela própria família, pelas próprias filhas, que falavam, onde já se viu minha mãe ainda tem uma vida sexual ativa, né? Tinha que estar quieta, aquelas coisas de preconceito mesmo. Da idade, do não entendimento. Então, eu acabei nascendo no dia do casamento da minha irmã, e ela estava fazendo uma homenagem para o meu pai, e que era aniversário dele também. Então meu pai estava fazendo 53 anos, a minha irmã Mirna estava casando com o Toninho nesse dia. Minha mãe entrou em trabalho de parto no dia anterior, foi para o hospital, para o Pio 12, e eu nasci perto da meia-noite. Então, consequentemente, minha mãe não pôde ir ao casamento. Naquela época, os casamentos eram no período da manhã, 10, 11 horas da manhã. Minha mãe não pôde ir. A minha irmã acabou de casar sem a minha mãe presente, né? Então foi muito engraçada essa situação. E minha irmã saiu da igreja e foi direto para o hospital. Então as noivas falavam assim, a noiva vai ter neném. Imagina, a noiva toda magrinha, né? Mas essas brincadeiras da época que ficou assim um marco. E como é que era São José dos Campos na sua infância, você lembra? São José era uma cidade... Bom, primeiro que não tinha shopping, não tinha nada disso. Era uma cidade bem calma, não tinha violência. Entre aspas, não tinha violência também. A gente falar que não tinha também não é uma verdade, né? Sempre houve, mas logicamente que era uma cidade de um porte mais tranquilo. Era conhecido como a cidade dos tuberculosos. Então eu lembro muito isso, que vinham muitas pessoas se tratar aqui. Sempre foi considerada uma cidade muito privilegiada demograficamente.
porque nós recebíamos muitos amigos, parentes que vinham de São Paulo, paravam aqui para ir para Campos do Jordão, paravam na nossa chácara para ir para Caraguá. E para Caraguatatuba naquela época você levava 4, 5 horas, era uma verdadeira viagem, né? Era muito difícil chegar, muita curva, era estrada antiga. E vinham também os nossos amigos do Rio, parentes do Rio, então para ir para Campos do Jordão, que Campos já era considerado um lugar muito bonito, de elite, então as pessoas paravam em São José dos Campos. Mas eram assim, muitas chácaras, né? Muitos sítios, o CTA. Quando o CTA começou a se formar, foi quando meu pai veio aqui para São José dos Campos, que ele foi desapropriado. Mas quando eu nasci já tinha o CTA, já existia a Embraer, então nós ficávamos ali abaixo da Breja Alveira, que hoje é a Avenida dos Astronautas. E foi assim, muito divertido, né? Meu pai sempre com muitas festas, com as dificuldades financeiras que ele estava passando naquele momento, então ele queria receber as pessoas. Não podia receber com vinho, não podia receber com cerveja, porque isso custava. Então, na criatividade dele, ele inventou a batida de maracujá do Soto. E aí ele plantava assim uma rua que hoje é a Rua Avião Tangará, lá no Jardim Souto. Meu pai tinha uma plantação na rua inteira, praticamente, de maracujá. E qual era essa receita? A receita dele era o tal do maracujá, açúcar, pinga, uma aguinha para não ficar muito forte, muito amor e sacanagem, ele falava, né? A sacanagem porque meu pai, por ele ser uma pessoa irreverente, brincalhona, então gostoso que ele falava era da bebida. As pessoas sempre têm que chegar na minha casa, têm que beber e têm que comer, mas tem que sair mais alegres. E ele falava que a bebida deixava todo mundo alegre, então todo mundo tomava batidas de maracujá. Olha, eu vejo, assim, dos meus amigos, raros os que não tomaram um bom porre de batidas de maracujá. E quando eu fiz 15 anos, lógico, meu pai também ainda estava no momento já começando a se estruturar, porque a gente já estava fazendo loteamento, mas meu pai ele bancou todo o loteamento com o próprio dinheiro dele, né, com os recursos dele, foi vendendo algumas propriedades para poder bancar todo o loteamento. Então, a gente já estava num momento financeiro difícil. E eu falei, pai, então pelo menos faz um churrasco para os meus amigos. Ele falou, tá bom, então chama os seus amigos aí, vamos fazer um churrasco. E o danado, ele fez lá uma batida a lenda de maracujá, uma batida de vinho, que ele falava que era um licor de vinho, que imitava muito o vinho do Porto, e batida de laranja, e as invenções. Ele tinha uma adega em casa e ele criava mesmo essas bebidas, e eu sei que ele deixou o pessoal muito de fogo, a ponto da gente ir para a Vila Industrial, lá no pronto-socorro, levar um monte de gente para tomar lá a glicose. E aí, quando o pessoal voltou, trouxemos eles de volta para casa. Na época, alguns amigos do CTA também, que não bebiam, me ajudaram, né? Enchemos um carro de gente passando mal. Aí, quando chegou em casa, meu pai falou assim, agora dá o telefone aqui do pai dos seus amigos. Eu falei, pai, mas que coisa chata para que isso? Porque eu vou ligar para cada um vir buscar os seus filhos aqui agora, porque entregar em casa eu não vou entregar. E ele, muito brincalhão, falava assim, olha, você é o pai do fulano? Sou. Então, aqui é o Soto, pai da Cristina. Vem aqui buscar o seu filho, que o seu filho tomou o primeiro porre da vida para aprender a beber. Mas como meu filho não bebe? Hipócrita o pai achar que o filho não bebe. Então, a gente não pode proibir, porque se proíbe, vai fazer escondido. Seu filho bebeu, sim, tá de porre, eu já cuidei dele, ele aprendeu agora como é ruim passar mal, então você pode vir buscá-lo. E dava aquela risada, né? Então, eu acho que isso é a irreverência saudável. É a gente entender que você pode fazer coisas divertidas na tua vida de uma forma séria. Você abrir caminhos da aprendizagem. Voltando à sua infância, você tem algum sonho de menina? Ai, tantos sonhos, né? Eu sempre quis. Eu lembro que eu tinha um sonho que eu falo hoje até nas minhas palestras. Eu ia para o CTA a pé, sozinha, da chácara, e tinha que atravessar o CTA e tinha muito medo, porque tinha uma casa lá, que o pessoal falava que era uma casa assombrada, então para mim passar ali era pequena, eu ia desde os 7 anos até os 13 anos, 14 eu estudei no CTA, que é a 8ª série lá no Marioto. Mas eu tinha muito medo de ir.
E eu vi as dificuldades que meu pai estava passando, né, quando eu era criança. Então, e eu vi as minhas irmãs, já tinha 2 irmãs casadas, eu tinha praticamente 4 irmãs casadas, porque era muita diferença de nós. E aí eu ia andando para o CTA sozinha, né? E para poder sufocar aquele meu medo, eu ia cantando. E eu lembro que eu ia sempre rezando também, porque eu tinha tanto medo da casa mal-assombrada, e nas minhas orações eu pedia para Deus, Deus, por favor, você tem que me ajudar a ter uma família. Eu quero ter a minha família, porque eu já via minhas irmãs tendo as famílias delas, né? Então eu falei assim, eu quero ter uma família. Eu quero ter meu marido, meus filhos, eu quero ter 2 filhos. Então eu pedia sempre para Deus ter uma família. E aí eu abusava, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu falava assim, e Deus, eu quero ter um casal de filhos. Por que um casal de filhos? Porque a grande frustração do meu pai era não ter um filho macho, um filho homem, era ter 6 mulheres. Porque ele achava um absurdo ter tantas mulheres e Deus não permitia que viesse homem para ele, para cuidar das coisas dele. Mesmo que eu falasse, pai, eu cuido de tudo do Senhor. Era construir a casa, minhas irmãs, ele punha todo mundo para amassar barro, para construir, era para matar formiga, a gente estava junto. A gente fazia mesmo esse papel de homem, ele ensinou a gente a atirar, né? Naquela época era 38, espingarda, porque você imagina, morando ao lado do Jardim da Granja. Então a gente tinha mesmo que manipular a arma. Ele fala assim, entre vocês e o bandido, tchau pro bandido, depois a gente põe o advogado e defende. Bom, nós nunca precisamos matar ninguém, mas da susto a gente dava, porque colocava a espingarda lá, uma janelinha do banheiro, escutava qualquer barulho e atirava. E a 38 eu também usei algumas vezes para assustar esses bandidinhos que perseguiam a gente de carro, né? Então a gente também, quando saía de carro, meu pai sempre punha 38 no carro. As minhas irmãs fizeram faculdade aqui de Direito e Sociologia, as 2 irmãs gêmeas, e também meu pai fazia carregar uma arma no carro. O teu sonho era ter uma família. O meu sonho era ter a família, né? E aí eu abusei mais ainda, porque eu falava assim, eu quero casar com uma pessoa, um homem moreno, para não ter filho tão branco quanto eu. Tem que ter 1,80 m porque eu sou baixinha, então não pode uma pessoa de 1,90 m, alguma coisa, também não precisa ser muito baixinho, né? E que tenha o mesmo nível econômico que eu tenho, educacional. E de preferência que fosse de São José, foi a única coisa que eu errei, porque eu não queria sair de São José dos Campos. Meu marido é mato-grossense, era de Dourados, mas o restante ele completou todos os requisitos. Então hoje eu brinco muito com os meus clientes, meus pacientes, e eu dou uma palestra que chama Como Encontrar o Par Ideal, ou Manter o Atual. Mas eu brinco muito isso, porque eu falo assim, gente, casamento é uma coisa muito séria. Encontrar a outra metade é muito sério. Então você tem que olhar com cuidado, definir o que você quer para a sua vida, entender os valores da pessoa que você vai se aproximar, que você vai fazer uma família. Porque, querendo ou não, se você escolher errado, você vai carregar aquilo o resto da vida. E se você escolher certo, você vai se alegrar o resto da tua vida. Então, o meu grande sonho era ter uma família. Então, antes de chegarmos nessa família, como é que foi a transição da infância para a adolescência? Foi muito bom. Eu frequentava o CTA, então tenho grandes amigos no CTA até hoje. A gente brincava muito, porque para militar tudo é proibido, então tudo que é proibido é mais gostoso você fazer. Então, eu brinco até hoje. Ontem eu estava lembrando que uma das poucas professoras que eu me lembro nessa minha passagem dos 13, 14 anos, que era o último ano do CTA, eu tinha uma professora chamada Wanda de Geografia muito chata, né? Sempre tem os bons professores e os chatos. E eu sempre defini uma coisa na minha vida, desde criança. O que é chato, eu tenho que ficar livre logo. Então, quando eu tinha uma matéria que eu não gostava do professor, eu estudava muito para eu passar logo, para não ter que ficar me preocupando logo com ele. E essa professora, ela era, né, pegava muito no pé, e a gente na 8ª série tinha que arrecadar dinheiro para formatura, então a gente fazia bolo, aquela coisa de estudante. E eu sempre fui representante de sala, a vida inteira, né? E também era nessa época, e comissão de formatura, todas essas coisas eu sempre carreguei, né? Eu sempre gostei mesmo de me envolver. Né? Quando eu vejo, eu estou envolvida. Eu falo que eu não vou me envolver, mas quando eu vi, eu já me envolvi. E aí a professora foi me dar uma bronca que eu
eu entrei na sala e falei para todo mundo, olha, ninguém gosta dessa professora, então vamos deixar ela meio cansada da gente. Todo mundo, com a boca, né? E ela falou assim, Cristina, desliga esse rádio. Professora, não tem nenhum rádio, vem aqui ver. Desliga o rádio, não tem. Nota E para você. Naquela época o E equivalia a 0. Eu falei, filha de uma mãe, né? Aí eu falei, professora, posso ir no banheiro? Não, não pode. Eu falei, mas eu não estou aguentando. Pode. Peguei, corri nos meus amigos lá do segundo, terceiro ano, que era o Ferolo, Cabeça, que são meus amigos até hoje. E falei assim, ó, vão lá esvaziar os 4 pneus da professora. E quando já se viu, ela me dá nota 0. E eles correram lá. E aí eu fui ter com a diretora, para falar com a diretora que eu não estava passando bem, e fiquei lá com a diretora. Quando a professora saiu e viu os 4 pneus, falou assim, foi a Cristina, a diretora. Não, ela estava do meu lado, impossível ter sido ela. Então, assim, era muito divertido, né? Estudar no CTA, nada podia e tudo podia. Então foi muito bom. E aí depois eu acabei a 8ª série, meu pai já estava melhor, a gente já estava daí pro loteamento, né? Já rendendo, já vendendo. E aí fui estudar no Olavo Bilac. Como é que eram aquelas baladas naquela época? Nossa, circos, imagina, né? As circos, eu agitava, lembra que os circos, no começo a gente... Bom, teve a Crazy Horse, teve os circos, e a gente, São José sempre foi uma cidade muito de ter diferentes níveis de pessoas. E tudo no começo ia muito bem. Daqui a pouco começava a cair o padrão e as pessoas de um nível aqui de um nível melhor, né, que a gente convivia, não queria mais ir, porque daí misturava aí aquela confusão lá do pessoal. Então a gente acabava vendendo os ingressos escondido, né? Então os amigos chegavam e falavam, era o Nando, Afonso, o Glauco, Cipinho, essa turma toda. Ai, tinha tanta gente que mexia com o som, né? E eram tudo amigos nossos, porque no final era muito assim, São José até hoje é uma cidade grande, mas tem os seus grupos. Então o meu grupo era o pessoal do tênis, era o pessoal do CTA, era a Cris Planada, o pessoal da ITEP, do Bilac, eram pelas escolas, né? E a gente acabava vendendo isso tudo escondido. Eu estava até lembrando esses dias, a Glória Pires teve aqui em São José, porque a família dela era daqui, tinha alguma família, não lembro exatamente, naquela época do Dancing Days. Nossa, mas era muito bom, né? A gente era muito unido, sempre todo mundo com um objetivo. E a diversão daquela época é diferente de hoje. Eu acho que, eu não sei se a gente pode dizer que na fase da adolescência, porque eu sempre fui muito crítica, eu vejo meus adolescentes hoje, as pessoas que eu atendo, quando os pais falam, hoje tem muita droga, hoje o mundo está muito violento, mas naquela época também era. A gente tinha a Vic, ali na João Guilhermino, que era o lugar dos traficantes, né? Que no começo não, mas depois começou muita gente a mexer com drogas ali também. Naquela época, há 30 e poucos anos, saíram algumas pesquisas, que não são as pesquisas que a gente tem hoje, mas eram pesquisas que eles falavam, cada 10 adolescentes de São José, 8 usam drogas. E de verdade, eu tive muitos amigos do tênis que morreram por causa de drogas, né? Ou que realmente, hoje, lógico, estudando a psicologia, a gente sabe que se a pessoa já tem uma tendência a ter um transtorno, depressão, transtorno bipolar, se ela usar a maconha, a cocaína, qualquer tipo de droga, ela vai potencializar aquela doença. Mas, então, nós tivemos amigos que realmente potencializou e que tiveram problemas mentais sérios, isso porque já tinha essa tendência, a droga potencializou, e tivemos amigos que tiveram AIDS, né? Então morreram muitas pessoas por causa de AIDS naquela época, que foi quando começou, isso em 82, 80, começou a se falar de AIDS, então tive muitos amigos que morreram também. Então, assim, se eu falasse para você, a gente fala assim, hoje é mais violento que antes, eu não sei. Talvez naquela época não tinha a propaganda que tinha, não tinha a mídia, eu acho que era diferente. Porque assim, eu morava ali na chácara e meu pai, quando era época do inverno, ele subia para a gente pegar o ônibus, porque passava ali na Avenida dos Astronautas. E ia juntando as moças, o pessoal que ia pegar o ônibus ou para estudar ou para trabalhar aqui na cidade. E vira e mexe, a gente chegava lá, a gente procurava ficar junto, mas sempre com medo. Teve uma situação que uma colega nossa um dia não estava no ponto, né, porque a gente se conhecia, e o que aconteceu com fulana?
Aí no outro dia a gente foi descobrir que ela chegou primeiro, passaram os caras, levaram, estupraram, cortaram ela toda. Então acontecia muito estupro também. Naquela época eu nunca saiu da minha memória, eu tinha 6 para 7 anos. Meu pai, todo domingo, a diversão dele era eu ir na bicicleta, no cano, e ele ia para o Jardim Paulista, porque o Jardim Paulista era onde tinha feira, mercado, tudo. E aí ele ia, né? Eu ia no cano da bicicleta, e quando a gente chegou ali perto do estádio Martins Pereira, moravam os alemães. E os alemães eram 4 irmãos, muito amigos do meu pai, e meu pai costumava jogar cartas na chácara deles, eles iam também jogar com meu pai. E a gente viu polícia, e aquilo nunca me saiu da memória, porque foi a primeira grande violência que eu me deparei. Porque até então eu entendia que São José, a gente brincava com a arma, meu pai sempre foi uma pessoa alerta, mas a gente nunca tinha visto nada sério. E aquele foi o primeiro grande alerta, né? Eles mataram os 4 alemães, e depois essa terra eles não tinham herdeiros, então ficou uma grande parte aí para a cidade de São José dos Campos. Mas eu acho que foi a primeira grande tragédia que eu me lembro. Então, assim, dizer que não tinha, era diferente a proporção, o modo, né? Mas eu lembro uma vez, eu tinha 17 anos, meu pai emprestava o carro, então eu vim para a cidade, essas baladinhas aqui do tênis, mas a 38 debaixo do banco, né? E eu estava com uma sobrinha. E aí, quando a gente estava voltando para a chácara, a gente chamava chácara, a gente estava passando um paço municipal ali, já tinham acabado de fazer aquele viaduto. E meu pai falava assim, naquela época, estava muito a moda de pessoas se jogarem no meio da estrada, da rua, e depois para assaltar. Olha, naquela época, 30 e poucos anos. Então meu pai falava assim, ó, se algum vagabundo, se vocês verem alguma coisa na frente, passa por cima, depois a gente resolve. Segura firme o volante e vai embora. E dessa vez eu saí de uma festa meia-noite e pouco com essa minha sobrinha, que era praticamente quase da minha idade, e aí quando eu vejo aquele corpo, né, estendido no chão, ali antes do Paço Municipal, para passar para o Jardim Paulista, eu falei, segura, para minha sobrinha, segurei, olha, eu passei. Aí ela falou assim, Cris, você é louca, você é louca. Eu falei, não, meu pai falou que a gente tem que passar. Quando eu vejo, eu não sei se era boneco, eu acho que era boneco a sensação que eu tinha um carro com 5 caras atrás da gente, perseguindo. Então, e aí foi aquela perseguição, eu morrendo de medo, mas na hora a adrenalina era tanto, né, que eu tinha que me safar. Então não pensei em nada, fui. E aí quando a gente foi entrar na chácara, pegamos a Avenida dos Astronautas, quando a gente foi entrar na chácara, eu falei pra minha sobrinha, pega a arma. Eu não pego, eu tenho medo. Eu falei, pega a arma. Aí ela não conseguia pegar, eu falei, então segura o volante. Ela segurou, porque eu tinha embicado, tirei a arma e atirei pra cima. Bom, foi ótimo, porque eu tirei pra cima, os caras ficaram com medo, foram embora. A minha irmã, a mãe dela, já estava próxima, então ela já escutava tiro, ela tirava também, meu pai lá embaixo dava o tiro. Então a gente já tinha um aviso, né, um alerta, não existia alarme, nada disso. Então era a forma que a gente vivia. Lógico, depois que você para, eu lembro quando eu parei na casa da minha irmã, que era a primeira descida, minha perna, eu não consegui mais sair de lá, porque eu... Mas era divertido. Cristina, e a psicologia, quando é que entrou na tua vida? Pois é, a psicologia, foi um anjo da guarda que me levou para fazer psicologia, um grande amigo, que hoje está no plano espiritual, Cezinha, porque na verdade eu sempre me achei assim cuidadora, né? Eu sempre fui muito cuidadora, até com os meus amigos, todo mundo passava mal, eu era cuidadora, eu ia para as festas, eu bebia, mas eu sempre era a que bebia menos, a que acabava acalmando todo mundo, então eu sempre fui uma conciliadora. E aí o pessoal falava, você tem que fazer psicologia. Eu falei, imagina, eu já sou psicóloga, eu já cuido de todo mundo, eu já concilio tudo, não vou fazer psicologia. E aí eu falei, não, vou fazer medicina. E eu sempre nutri esse sonho da medicina, na verdade, né? Eu sempre quis cuidar de pessoas, então todo mundo que se machucava era sempre eu. Só que quando eu tinha 17 anos, São José dos Campos, a gente fez um movimento aqui de os poetas na praça. Então esse movimento de poetas na praça, eu tinha muitos amigos que eram da EI na época, que faziam engenharia, e tinham mais alguns colegas que hoje continuam com a poesia, e a gente começou a fazer esse movimento. Foi a primeira grande demissão da Kodak, em 81, primeira grande demissão, porque até então São José contratava, a gente não escutava as demissões, era sempre contratação. São José estava numa expansão muito grande.
de empresas vindo para cá, tudo. E foi a primeira demissão, e tinha um colega que estava na EI, e ele fazia estágio na Kodak, o Alan. E o Alan falou assim, não, nós temos que ir fazer a nossa contestação na praça. Então nós levamos a poesia para a Praça Afonso Pena, e fazíamos repentismo, eu principalmente com o Alan, a gente fazia poesia repentista, então ele ia falando, e a gente ia fazendo teatro de rua, e começamos a juntar aquelas pessoas fazendo teatro de rua ali na Afonso Pena. Imagina para o meu pai, né? A filha, que sempre cuidou de tudo, de repente está falando na praça. Ele fala assim, você está falando coisas, você está com esses bichos grilos, eu não criei filha para isso. Eu falei, pai, não é um movimento cultural, a gente tem que lutar pelos empregos. Ainda bem que eu não me tornei petista, com todo respeito, mas eu sempre achei que a gente tinha que lutar pelo que fosse justo. E aí meu pai, na época, né, ele já estava de novo bem financeiramente, então ele achava que era uma vergonha para os amigos dele, que, né, tinham posição social, eu estar na praça. Até que um amigo dele do Banco Econômico, na época, que era o que a gente tinha a nossa conta do loteamento, então os gerentes do Banco Econômico falaram, seu Souto, que lindo a sua filha declamando poesia. A minha filha, com aquele monte de bicho grilo? Não, seu Souto, olha, é muito bonito o movimento que eles estão fazendo. Aí ele foi ver escondido. Eu vi que ele estava vendo, mas eu fingi que eu não vi para deixar. E aí foi assim, muito, muito gostoso, né? A gente fez esse movimento, aí tinha o Bar do Flecha na época, ali na Praça do Sapo. Além da gente declamar, o Flecha pagava para a gente declamar e a gente ainda bebia. Então você imagina que coisa boa, com 17 anos. Foi muito bom. E isso foi assim, um marco para São José. Naquela época a gente fundou efetivamente, a gente montou a Academia de Letras de São José, que depois ficou parado e tal, e depois parece que agora eles reativaram com outras pessoas, que na época nem foram as pessoas que efetivamente deram o caminhar aí da academia. Tinha Elisa Barreto, tinha umas pessoas assim, José Moraes, tinha pessoas que a gente fez um movimento bem legal. Seu Paulino, né, que foi também a pessoa que nos ajudou a montar na época. Bom, então esse movimento fez com que eu passei cada vez mais a escrever poesia, declamar, e aí eu estava naquele momento maravilhoso da questão cultural, e eu não me dediquei o que eu deveria me dedicar para a faculdade de medicina. Então, quando chegou no vestibular, lógico, eu também não sei se eu não tive a performance ou se a gente viveu um momento de muita compra de vagas. Só para você imaginar, eu fui fazer vestibular em Itajubá, as 2 vezes que eu fui, o vestibular foi cancelado por causa da compra de vagas. Então é frustrante, né? Da gente ia ter que fazer o vestibular pela 3ª vez lá. Tive amigos que entraram na 3ª vez, que hoje são formados, são médicos aqui. Pouso Alegre também foi a mesma coisa de compra de vagas. Depois eu fui para para Vassouras, e também teve diversos amigos que compraram mesmo. As pessoas falavam, Cris, vamos comprar, não adianta você querer ser honesta, ser correta, tem que comprar. Eu falei, jamais que eu vou comprar vaga, eu não compro. Se tiver que fazer medicina, comprar vaga, eu não faço isso. E muitos amigos compraram, hoje são médicos também, amigos meus são ótimos médicos, mas foram vagas, era assim a realidade. E eu me recusei, né, com meu espírito irreverente, falei, não, meu pai falou assim, precisa, filha, vamos comprar vaga, se esse país é desse jeito, eu falei, não, pai, eu não compro. E eu decidi que eu não ia entrar na fazer faculdade de medicina por esse meio. Naquela época não tinha, talvez aqui em São José, eu fiz o ângulo, mas não tinha essa história das faculdades federais tão fortemente, não tinha esse espírito desse entendimento. Então eu me senti extremamente frustrada, né, pelo que eu acompanhei. E aí eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer um ano de cursinho, como que eu vou fazer um ano de cursinho, essa chatice total, e eu amando essa questão da arte, né, um momento muito bom. E aí um amigo meu falou assim, Cris, em Lorena tem um grupo de teatro maravilhoso. Eu falei, mas Lorena tem medicina? Não, tem psicologia. É quase a mesma coisa. Depois você presta para medicina. Eu falei, tá bom. Então, entre eu fazer cursinho e ficar aqui, eu falei, ficar aqui fazendo cursinho ou faculdade de psicologia, eu vou prestar psicologia. Então, esse meu anjo da guarda, o César, ele fez a minha candidatura lá, minha inscrição. E como eu prestava para medicina, eu fui uma das primeiras colocadas, acho que eu fiquei em 3º lugar no vestibular. Aí eu falei, meu Deus, psicologia, já tinha minha irmã que fazia psicologia em Taubaté, nunca tinha pensado nisso. Aí meu amigo, não, Cris, você passou em 3º lugar.
vai fazer psicologia, fica aqui na minha república para você se organizar. Bom, e aí, quando eu me vi, eu estava fazendo psicologia e, naturalmente, por esse meu espírito de agregar, na praticamente primeira, segunda semana da faculdade, eu já fui eleita representante da minha turma também, e lá eram 3 turmas, era uma sala de São Paulo, outra sala do Rio de Janeiro, outra sala de Minas. Eu falei, esse pessoal de Minas é muito calmo, o pessoal de São Paulo era muito sério. E como eu fiz vestibular e conheci o pessoal do Rio, eu pedi transferência para mim para a turma do Rio, porque era uma turma mais alegre, mais brincalhona. E aí eu fui para a turma do Rio, acabei sendo representante deles. E na segunda semana, eu tive o primeiro grande susto, né? Porque era uma escola salesiana de padres, e eles expulsaram alguns professores e expulsaram um amigo nosso por causa da psicanálise. Eles entendiam que a psicanálise só falava de sexo, aqueles preconceitos, falta de entendimento. Então eles expulsaram e a gente foi fazer um abaixo-assinado para que todos nós tivéssemos de volta esses professores e esses colegas. Lógico que não tivemos, porque manda quem pode, obedece quem tem razão. Mas nós fomos todos chamados numa sala escura, os padres todos de roupa preta, e aí eu tive a primeira ideia do que era pressão. Vale lembrar que a gente estava saindo da época da ditadura naquele momento, né? Então a gente fazia as coisas, mas tinha medo ao mesmo tempo, mas a gente fazia escondido. Então a gente acabou que foi o primeiro grande baque que eu tive, porque eles realmente pegaram muito pesado, os padres com a gente, e falaram que a partir do momento, principalmente a minha sala que teve 100% de assinaturas, imagina, eu tinha acabado de entrar na faculdade, ter o maior número de assinaturas, e que eles colocariam então pessoas para tomar conta da gente, os bedels, durante as aulas, né? E aí eu peguei e falei, não, se eles vão fazer isso, nós vamos fazer também. Quem que vai ganhar mais? São mais padres ou são mais alunos? O pessoal mais alunos. Eu falei, então todos os alunos agora vão perseguir os padres, vamos ver o que eles estão fazendo de errado. E a gente conseguiu fazer isso. Então nós, na época, né, cada um com a sua câmera fotográfica, não tinha celular, mas peguem com o pai de vocês, quem tiver câmera, e vamos ver se eles vão, para onde que eles vão. E a gente fotografou o padre indo para motel, o padre agarrando amigas nossas, que eram pessoas carentes que não podiam pagar, e a gente conseguiu constatar na época um diretor mesmo, né, que fazia coisas que não eram adequadas, aceitas pela igreja. E isso tomou muita força para a gente, isso fez com que a gente falasse com a salesiana, com o bispo, fomos para todos os caminhos e conseguimos que esse diretor deixasse de ser o diretor da faculdade pela forma como ele agia. Logicamente, isso fez com que a gente se unisse mais ainda. Eu sempre falo, sempre que tem uma situação traumática, constrangedora, as pessoas se unem, né? Pelo amor, pela dor. Pela dor as pessoas se unem mais. E a gente acabou se unindo muito. E aí eu continuei líder todos os anos da faculdade, fundamos a UDA, porque eu não tinha diretório acadêmico. Então isso deu toda a força para a gente conseguir montar a UDA com todas as dificuldades que eles na época colocaram. A sua formação foi lá em Lorena, então? Foi em Lorena, me formei em Lorena. Você falou de um anjo da guarda, né? Mas foi a escolha certa que você fez? Foi a escolha certa, porque depois de 15 dias, 20 dias que eu estava lá, eu conheci meu marido, e conheci exatamente em frente à minha casa, para ver como Deus é perfeito, né? A gente tem que realmente entregar para Ele e respeitar o tempo de Deus mesmo. Eu pedi uma família, aí comecei a paquerar com meu marido de varanda para varanda, imagina, né? Até que ele foi me conhecer, porque eu fiz um bolo, sempre gostei de cozinhar, então eu fiz um bolo para receber os vizinhos da frente, porque a república dele tinha me recebido na época do vestibular. Deixando claro que ele tinha todas as medidas que você queria. E tinha todas as medidas. Quando ele entrou na minha casa, eu olhei e falei, eu perguntei, qual a sua altura? Ele falou, 1,80 m. Aí as meninas, por que isso, Cris? Eu falei, nada. Era moreno, né? E era bonito, simpático, e fazia faculdade. Então ele fazia engenharia. Eu falei, tá no mesmo padrão, então tá tudo certo. Mas na época não foi com essa intenção, nós éramos amigos e logicamente, como amigos, um implicava com o outro, aquela coisa. Mas depois de uns 15 dias, 20 dias que eu falava para os meus paqueras que ele era o meu primo,
quando eu queria me livrar de alguma encrenca me cantando, eu falava, olha, meu primo ali, ele é mato-grossense, hein? Ele é bravo. E aí era o jeito que eu escapava. E nessa brincadeira eu falava pra ele, você me livrou de mais um chato que fica pegando no meu pé. E nessa brincadeira a gente começou a paquerar e a gente começou a namorar firme. Namorou quanto tempo? Namoramos 5 anos e meio, o tempo todo da faculdade, sem brigar, porque também eu sou muito assim, né? Determinada. Então eu falava assim pra ele, lógico, a gente vai para uma faculdade, quer curtir, quer sair com os amigos, quer namorar, quer experienciar, isso faz parte dos jovens. Ele também queria. Então era um dilema os 2 primeiros anos, porque ele queria sair com os amigos dele, experienciar tudo que tinha direito, eu queria sair com as minhas amigas também. Mas era uma paixão muito forte, e aí a gente ficava brigando a noite inteira para garantir que ele não fosse para lugar nenhum, e ele para garantir que eu também não fosse sair com as minhas amigas. Eu não sei como que jovem consegue achar tanto assunto para discutir. Mas a gente ficava a noite inteira brigando, discutindo, amanhecia, e aí garantia que nenhum tinha saído com os outros colegas. E então, lógico, foi também uma grande experiência, né? A convivência, é o que eu falo hoje para os jovens, tem que discutir, tem que conversar, mas sempre com respeito, né? E o respeito que eu sempre falo para ele é, se você quer terminar para ir gandaiar, eu também quero. Então termina você. Ele fala, não, termina você. Só que se terminar, eu não volto mais, porque eu não sou mulher de vagabundo. Acabou, acabou. E isso fez com que a gente nunca dormisse brigado, com que a gente nunca terminasse. A gente realmente, nós namoramos 5 anos e meio, de uma forma muito legal. Então nós vamos falar da família agora. Ótimo. Bom, Cristina, foram 5 anos de namoro então, e aí vem um casamento. Como é que foi isso? Nós dois fomos trabalhar, começamos a trabalhar, a gente queria também comprar apartamento, se estruturar, essa coisa toda. E aí a gente decidiu, então, quando chegou em maio, a gente falou pro meu pai, nós vamos casar, né? Isso foi muito engraçado. Aí meu pai falou assim, aleluia, depois de 5 anos e meio namorando, aí nós vamos casar em setembro, outubro, pra gente conseguir fazer um pé de meia, comprar apartamento. Meu pai, não, casa em julho porque eu quero ir embora pra Europa. Todo ano ele ia a Portugal. Imagina deixar os dois sozinhos. Aí a gente falou, mas julho não dá, pai, 2 meses para um casamento. Dá sim, vê o que vocês querem fazer, eu pago a festa, aluga um apartamento. Não, a gente não vai alugar, a gente quer comprar o nosso. Bom, em 2 meses, se imagina. A gente correu, conseguimos comprar o apartamento, pelo menos da entrada, conseguimos marcar o casamento para 1º de agosto, porque não tinha para julho, né? Meu pai queria viajar, então foi o mais rápido possível. Naquela época, o Trópicos Buffet, o Onofre, estava começando. E aí, ele era o top, né? Então eu falei, não, eu quero o Onofre. E o Onofre não era um buffet grande como é hoje, então ele fazia as coisas bem detalhadamente, o que você queria. E aí eu falei, Onofre, eu quero que seja você. Tinha tido o evento da Bruna Lombardi aqui em São José, e foi muito top, eu tinha ido nesse evento. Eu falei, não, tem que ser ele. E aí o Onofre foi muito carinhoso, muito atencioso, fez um buffet todo diferente, todo especial. E a gente acabou fechando. Então, você imagina, as noivas hoje marcam o casamento um ano e meio antes. A gente, em 2 meses, fizemos tudo, a festa que eu queria, casei no CTA, que eu queria casar na Igreja de Nossa Senhora do Loreto, porque eu sempre estudei lá, sempre fui à missa lá, então eu queria que fosse lá também. E a minha festa também foi lá no H15, porque também meu pai tinha os vínculos com o CTA, com todas as encrencas do passado, mas eu, o CTA tinha umas pendências com meu pai, então sempre a gente, né, pode ser aqui, pode. Então eu acabei casando lá no CTA, a festa, tudo. Então foi uma coisa muito boa. Depois nós não queríamos ter filhos logo na sequência, porque a gente queria curtir a vida. Imagina quando você se forma, os 2 trabalhando, então compramos moto, viajava para tudo que era lugar, mergulhávamos, fizemos curso de mergulho. Eu fui fazer o curso de mergulho e falei assim, não, eu não vou fazer esse negócio, ficar debaixo da água com tanto ar aqui. Mas aí tinha esposas de amigos nossos que eram muito chatonildas, né? Eu falava assim, eu vou ter que ficar na praia com essas mulheres, não toma caipirinha, não toma cerveja, não joga frescobol, não faz caminhada. Falei, como que eu vou ficar com essas mulheres? Mas nem o suco de maracujá? Não, nem suco de maracujá, era tudo sem álcool que elas tomavam. Aí eu falei pro meu marido, não, eu vou fazer o curso de mergulho para mergulhar com vocês, porque eu não vou ficar na praia com essas mulheres. Aí meu marido, só você. Aí ela foi fazer o curso de mergulho, consegui passar, porque não é fácil, né? Descer com escafandro, aquela coisa toda. Aí passei,
E aí passei a mergulhar com os homens, né? Com meu marido, os amigos, então ia eu no meio deles. E a gente mergulhava muito, fomos para Porto Seguro. Curtiram bastante, né? Curtimos bastante. Qual é o nome dele? Eduardo. Como é que foi aquele dia que você chegou no Eduardo e disse, olha, você vai ser pai? A gente planejou, né? Foi tudo muito planejado, porque imagina, tanto tempo, 5 anos e meio de namoro, 5 anos e meio de casamento, aí nós decidimos ter filho, porque minha mãe falava que ela ia morrer, e o meu pai, nessa época, quando eu casei, meu pai já tinha 70 e poucos anos, 76, por aí, 77. Então, minha mãe falou assim, ó, vocês têm que ter filhos. Eu falei, meu Deus, eu tô com 29 anos, eu queria ter a partir dos 30, 31. Eu casei com 23 para 24. E aí, então tá bom, então vamos, né? Aí a gente planejou mesmo de ficar grávida, e quando veio a notícia que eu tinha ficado grávida, meu marido encheu o apartamento de flores, não tinha mais por onde colocar flores. E foi muito, meu pai, minha mãe, todo mundo muito feliz, né? Que finalmente a caçula ia ter os filhos, eles iam poder ver. Mas aí não deu certo a primeira gestação, eu perdi com 2 meses. Mas quando eu perdi, eu falei assim, não, eu tive muitas amigas na época que perderam o primeiro filho, e a gente sabe que 20% das mulheres perdem, até a terceira gestação você perder, faz parte dos índices. Então eu fui pesquisar tudo, eu sempre gostei muito de pesquisar, fui pesquisar, falei, ah não, isso é normal, lógico, é triste, sofri, mas eu vou reverter isso. E aí eu peguei e planejei de ficar grávida de novo, sem contar para ninguém. Mesmo porque, como meus pais sofreram muito pela perda, então eles falaram, minha mãe falou, quando você ficar grávida de novo, você não conta nem para nós, não pode contar para ninguém, só quando a barriga aparecer, com 5 meses. Eu falei, bom, ótima ideia, então não vou contar, né? Porque eles não queriam sofrer se eu perdesse de novo outro filho. E aí, então, eu me planejei para ficar grávida, fiz o resguardo que tinha que fazer, não contei para o meu marido e falei, agora eu vou ficar grávida. E fiquei grávida de novo, depois de 45, 50 dias lá, o que eu tinha que fazer lá de resguardar, fiquei grávida. Aí quando eu cheguei para ele, eu falei assim, olha, eu estou grávida. Aí ele olhou e falou assim, esse é do outro neném, né? Por que você está guardando isso? Achando que eu estava pirando, né? Ela está com depressão, alguma coisa. Falei, não, eu fiz um novo exame, não falei para minha médica, para ninguém, você também não vai comprar flores, não vai falar para ninguém, não vai celebrar nada. Guerreiro pacífico, vamos vencer as nossas batalhas com tranquilidade, ninguém tem que saber das nossas dificuldades, mas também não tem que ficar comemorando sem a gente ter certeza da celebração. E aí foi, então imagina 5 meses sem poder contar para ninguém, porque foi um pacto nosso, nem para os meus pais, nem para a mãe dele, os nossos vizinhos, nós tínhamos muito amigos, no nosso andar éramos 8 apartamentos. E tinham 3 médicos muito amigos nossos, que somos amigos até hoje. E todo mundo concorrendo, quem quer ficar grávida, qual esposa quer ficar grávida primeiro, porque todos querendo ter filhos. Então, eu já estava grávida, não podia contar para os meus amigos, mas era o risco, né, do pacto que eu tinha feito com meu marido. Mas aí a Tatiane foi uma gravidez super... Realmente eu era muito magra, então só com 5 meses que minha barriga aparecia. E foi uma gestação, assim, perfeita, né? Então foi muito legal. Quantos filhos? 2 filhos. 2. Depois nós fomos para a Holanda quando ela tinha 1 ano. E quando eu estava na Holanda 1 ano e 3 meses, a minha mãe ficou aqui. 15 dias depois que eu estava na Holanda, minha mãe faleceu, teve um AVC. Então isso foi a primeira grande perda que eu tive na minha vida, né? O primeiro, lógico, foi o bebê, mas a minha mãe foi muito forte, né? Perder uma mãe é muito forte. Perder no sentido assim, eu entendo muito o plano espiritual, então... O perder físico, né? Não poder abraçá-lo. E naquela época eu não tinha esse entendimento, não tinha maturidade espiritual do que eu tenho hoje. Mas dentro do que eu tinha, a minha sensação era não poder abraçar. E eu sempre cuidei tanto dela, porque que no momento que eu saí do Brasil, aconteceu isso. Então é muito assim, você briga com Deus, né? Você briga com todo mundo para você conseguir ter o entendimento. Eu não conseguia ter esse entendimento. E o meu marido falou, bom, volta para o Brasil. Então, quando ela faleceu, eu consegui voltar para o Brasil, mas ela já tinha sido o enterro dela. Fiquei com meu pai levou um tombo em Caraguá, um tombo leve, a gente escorregou, e ele, 20 dias depois que eu voltei para a Holanda, meu pai teve também um AVC hemorrágico. Mas aí eu sempre fui muito intuitiva, então eu sempre tive muitos sonhos que me ajudaram. Aí eu tive um sonho fantástico, quando ele estava sendo operado, ele falava assim, filha, sua mãe me deixou e você também.
não adianta mais eu viver, né, na hora dele ir para a cirurgia. Eu falei, não pai, não vou conseguir perder o senhor, se eu perder o senhor eu não volto mais para o Brasil. E foi muito duro assim, mas eu tive esse sonho que estava meu pai e minha mãe em planos diferentes. E aí eu acordei, o pouco que eu consegui cochilar durante a cirurgia dele aqui no Brasil, eu estava na Holanda, eu falei, meu pai vai viver, né? E aí ele viveu mais 15, 16 anos. Então assim, foi muito forte. E eu tinha que lidar também com a situação da perda da minha mãe, isso foi muito difícil, eu morando lá, como que eu ia fazer terapia, né, para entender a perda, foi o primeiro grande luto. Então eu me apeguei muito à psicologia, aos livros que eu tinha, perda, luto, separação, e fui entendendo todos esses processos das perdas, né? Então isso me ajudou. E eu tive uma coisa fantástica, ela vinha nos meus sonhos todos os dias. Durante 6 meses eu sonhava com ela, todas as noites. Até que o grande marco para mim conseguir ter o entendimento, a libertação, até para que deixasse o espírito dela descansar, foi que ela veio no meu... Eu estava no baú da felicidade, lá com o Silvio Santos, a porta da felicidade, não era o baú, a porta da felicidade no meu sonho, e o Silvio Santos falou assim, o que você mais quer na sua vida? Que nós vamos realizar o seu desejo, qual que é o seu maior sonho? Eu falei, o maior sonho é abraçar minha mãe, porque eu não pude abraçar quando ela partiu. E aí a minha mãe só usava córrega, ela era toda vaidosa, né, super elegante. Então quando eu vejo a minha mãe com o taierzinho, até hoje eu lembro, lá no auditório com meu pai, e ela com o taier azul da Corrigan, todo bonitinho, e ele falou assim, então dona Leonor, vem aqui para sua filha te abraçar. Então ela veio, né, eu abracei, e aí eu abracei, dela separou, filha, tá bom assim, ela falou no sonho. Aí eu soltei dela e nunca mais eu chorei, sabe? Foi fantástico esse sonho, para que eu tivesse esse entendimento, porque... eu acho que a grande dificuldade é você não conseguir abraçar, despedir. Então hoje eu falo muito para os meus pacientes, quando eu trabalho muito com luto, viva todos os processos do luto, é importante. A gente tem que viver a perda, tem que viver sim o velório, tem que viver o enterro, tem que ter um entendimento físico da matéria, né? Para a gente poder entender o desprendimento do espírito. Então aí depois de 6 meses eu consegui ter esse entendimento, mas foi uma grande lição para mim. Aquela frase, a família é tudo, é isso mesmo? A família é tudo, né? Eu acho que Deus é tão perfeito na vida da gente, porque hoje eu vejo assim a família mesmo desses laços de sangue que a gente traz, e a família espiritual também, porque muitas vezes nós não temos o apoio da família física que a gente gostaria de ter, que é uma coisa boa de se ter, né? Mas às vezes a gente não tem o merecimento, ou não existe o entendimento nas famílias, infelizmente, ou não existe a gratidão. Eu entendo muito isso, né? De nem todos estão plenamente abertos para trabalhar o perdão dentro da família, para trabalhar a gratidão dentro da família, para entender que nós somos aqui muito impermanentes, na verdade. A gente tem uma passagem muito rápida por esse plano. Então, e as pessoas ficam muitas vezes carregando mágoas, comparações, menosprezando. Então, muitas vezes, na família física, que deveria ser aquele momento de amor, de gratidão, de celebração, a gente acaba não encontrando essa alegria, né? Esse aconchego. Então hoje eu também falo das famílias espirituais que a gente vai fazendo, são pessoas que você vai encontrando no seu caminho e que vão fazendo parte daquele laço de amor, aqueles elos que são importantes para a gente, né? Então, mas a família é tudo. Eu acho que quando a gente escreve família, a gente precisa disso, né? Hoje você tem um consultório de psicologia, né? Isso. E faz atendimento aos seus clientes e também palestras. Como é que é o seu trabalho? Hoje eu fui me especializando, depois, na verdade, eu tive uma carreira muito dentro da organização, das empresas corporativas, comecei na aeronáutica. Para mim, esse início na aeronáutica foi fantástico, porque na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guará, eu tinha uma tenente, a minha chefe ela era uma tenente psicóloga, então ela foi um ídolo que eu tive, assim, né? Eu me sentia vaidosa de ter uma mulher no comando, respeitada.
da minha formação. Então eu adorava tanto ela, no sentido não aquele adorar bobo, mas aquele de respeito mesmo, que eu falava assim: Tenente Ana, eu quero pegar todos os testes mais difíceis que você tiver aqui na aeronáutica. Cris, mas é muito difícil. Me dá os mais difíceis e para as minhas colegas dá os mais fáceis, porque elas não gostam de avaliar. E eu comecei a me especializar, pegar o PMK, o que era mais difícil mesmo. Eu sempre gostei desses desafios. E aí eu fiquei uma grande amiga dela, porque mesmo eu sendo jovem, eu dava algumas dicas que eram importantes e ela também me orientava muito, né? Foi uma líder muito legal. Só que entrar na aeronáutica foi o ponto X da minha vida, porque depois me abriu portas para eu entrar na GM. Então fui estagiária na GM 2 anos. E por eu carregar esse conhecimento da escola de especialistas, eu acabei sendo responsável pela parte de psicometria da GM. Então todos os vigias que entravam, supervisores, operadores de pilhadeira, guardas, eles precisavam passar por essa avaliação do PMK, que hoje seria tipo psicotécnico, só que era um teste bem mais rigoroso, que antigamente também usava no psicotécnico. Então eu acabei me tornando a líder nisso, apesar de ser uma estagiária. Foi muito legal até quando eu estava no último ano da GM, no segundo ano de estágio, e eu fui me trocando de áreas lá dentro, até que chegou no último ano, meu pai estava indo para Portugal, e eu falei assim: puxa, bem que eu queria ir, né? Mas eu sou estudante, não posso perder meu estágio. Aí fui falar com o meu chefe, ô portuguesa, você não vai para Portugal com seus pais? Eu falei: lógico que não, eu sou estagiária aqui, imagina que eu vou sair daqui, alguém vai pegar o meu lugar? Ah, de jeito nenhum, já querendo ser efetivada. E eu queria ir para a área de treinamento, ou de remuneração, não lembro direito a área. Eu falei: quero trocar de área também, adquirir mais conhecimento. Aí ele falou assim: então vamos fazer um trato, você vai com seus pais para Portugal, fica um mês, e quando você voltar a gente vai trocar os estagiários de lugar, tá ok? Assim você não é prejudicado. Eu falei: não vou perder o meu lugar? Não, você só não vai receber a remuneração. Eu falei: não, tá bom, não tem problema. E aí foi muito legal, porque daí o gerente da GM, que era o Pedro, aqui em São José, gerente geral daqui, ele pegou e falou assim: portuguesa, você está indo para Portugal? Tô. Então você vai levar umas lembranças pro presidente da GM de Portugal, que fica lá em Lisboa, perto de Lisboa. Eu falei: ah, tá bom, mas eu sou só uma estagiária. Ele falou: ah, não importa, você vai levar, pode ser? Eu falei: lógico. E eu sempre agitava as festas, e eu trabalhei na GM, no meu estágio, na parte de avaliação, que você lida com os gerentes, então eu tinha bastante contato com os gerentes. E eu acabei levando os presentes para lá, imagina, uma mera estagiária. E aí o presidente da GM de Portugal foi nos buscar no hotel, meu pai e minha mãe, nos levou para jantar, nos levou para conhecer a fábrica, e daí pediu para mim trazer mais um monte de presentes para o pessoal da GM daqui, né? Bom, mas foi assim, foi muito bom, né? Essa confiança, esse carinho todo da GM, e eu acabei entrando na Philips. Na Philips tinha 200 funcionários na época, e eu acabei, quando eu saí da Philips 5 anos depois, nós tínhamos na Philips 3.000 e poucas pessoas. Então praticamente era eu sozinha na seleção. Aprendi muito, eu sempre falo, a gente sempre tem que valorizar os líderes. Nem todo líder é bom, mas todo líder te dá uma lição. Então eu tive uma grande líder que não era uma boa líder, mas que eu aprendi todas as lições de tudo que não se faz com uma pessoa. E isso para mim foi uma grande lição. Até hoje, quando eu fico meio brava com um funcionário, eu falo: não. Aí eu respiro e falo: não vai agir como ela agia com você. Então eu acabei ficando praticamente quase 6 anos na Philips, com todas as dificuldades com a minha líder, porque eu determinei que eu não poderia ter minha carteira suja. Então eu tinha que ficar 5 anos e pouco. E aí começaram as grandes greves aqui em São José, em 90. Foram as grandes greves que duravam um mês e pouco. Quando a gente fala isso hoje, ninguém entende. E eu conheci o Lula, imagina, o Lula na porta da Philips, num caminhão, com a Amélia Naomi, que vereadora, berrando, ameaçando explodir a fábrica, ameaçando todo mundo. Então eu acho que eu sou privilegiada, né? Eu vivi a história. Quando eu estava na GM, também as pessoas ficaram naquele chiqueirinho. Então eu já tinha um trauma do movimento sindical. Não, eu acho que todo mundo tem que lutar pelo que acredita.
mas de uma forma com respeito, com ética, com amor ao outro. E não foi isso que a gente viu naqueles movimentos sindicais, foi muito difícil. Bom, e daí da Philips eu fiquei 5 anos e pouco, saí. Meu sonho era trabalhar na Johnson, fui chamada para trabalhar na Johnson, então falei, bom, agora vou realizar, né, Johnson, aquele gramado lindo, tudo perfeito. Mas quando eu saí da Philips, meu pai estava indo para Portugal, todo ano ele ia. E ele falou, filha, vamos para Portugal comigo, você nunca vai ganhar dinheiro trabalhando para os outros, vamos comigo, vai. Você paga a sua passagem e eu pago a sua estadia lá. Aí eu já era casada, né? Falei pro meu marido, meu Deus do céu, eu ir para Portugal, meu sonho, eu estava com o exame médico marcado da Johnson. Aí meu marido falou, Cris, é verdade, vai com seu pai, essa greve vai durar um mês e pouco. Um mês e pouco você volta, conversa com a Johnson e se tiver que ser, vai ser. Aí eu liguei para a Johnson, falei que eu ia viajar, se eles pudessem esperar, ótimo, se não pudesse, paciência. E eu já estava com a ideia de montar minha primeira consultoria. Então eu fui para Portugal, no final fiquei 2 meses, porque aí eu fui para Portugal, aí meu pai queria ir para o Egito, então a gente foi para o Egito naquela época do Saddam Hussein, aquela confusão, nadei no Rio Nilo, foi assim fantástico, né? E aproveitei para conhecer algumas empresas, para ver como que fazia o trabalho temporário, porque a gente já tinha a Lei 6.019 no Brasil, eu queria entender o trabalho temporário, consultoria. Então fui pesquisar um pouco. E lá na Europa já estava se falando no teste palográfico. E eu fui ter com algumas empresas, tem um tal de teste palográfico, que é o do pauzinho que o pessoal fala. Eu falei, então vou voltar para a Johnson, eu vou montar minha empresa e vou introduzir isso. E aí eu vim para São José, voltei, e já vim com a ideia de montar realmente a minha consultoria. A princípio foi de executivos, então eu comecei com executivos até que eu conseguisse todos os certificados aí para conseguir trabalhar com mão de obra temporária. E aí a Johnson me chamou, então foi meu primeiro grande cliente para que eu desse consultoria para a Johnson. Então eu dei consultoria para a Johnson acho que uns 15 anos da minha vida. Isso foi muito legal, porque assim, me deu toda a bagagem que eu tenho. E assim, o que foi muito bom? Naquela época, eu como psicóloga, as agências de emprego não tinham psicólogos, eram pessoas que muitas vezes não tinham nem o nível médio completo. Então, por eu ser psicóloga, eu falei, não, quem faz seleção é psicólogo. Contratei uma equipe e começamos então a fazer o trabalho para as empresas dentro dessa avaliação do palográfico, avaliação psicológica. Quer dizer, não adianta a pessoa ter experiência, mas ela tem que ter o perfil que uma empresa busca para que ela seja feliz. E assim, eu não entendo que o ser feliz é porque a empresa é romântica, mas o ser feliz, você apresenta resultados de excelência. Então sempre foi a minha grande briga. As pessoas felizes apresentam melhores resultados e elas se realizam como pessoas, como seres humanos. Então foi isso, aí foi minha primeira consultoria. Depois meu marido foi transferido para a Holanda, a gente fechei a consultoria, fui para lá, retornei ao Brasil. E aí a Ericsson, voltei a dar consultoria para a Johnson quando eu voltei da Holanda. E nesse intervalo a Ericsson me chamou para montar a fábrica de telefones celulares no Brasil, para ser o RH. Foi um grande desafio. Eu falei, ok, como consultora, porque funcionário eu não vou ser mais. Aí eles toparam como consultora, nós montamos a fábrica em 3 meses, demos start da fábrica, aqui em Eugênio de Mello. Foi um grande desafio, porque foi toda a estrutura de cargos e salários, de perfil, né, de ter um entendimento. Os americanos falavam de um jeito que não era o que a gente tinha da nossa realidade aqui, então a gente teve que fazer muito esse ajuste entre o que eles imaginavam, o que era, como trabalhar piso salarial aqui, e foi um grande desafio, foi fantástico. Aí depois de 3 meses que eu montei a fábrica, que virou uma paixão, eu dando consultoria para a Johnson, com uma equipe na Johnson, e aí eles me convidaram então para assumir a gerência de recursos humanos da Ericsson, né, telefones celulares. Eu comecei como consultora, fui para gerente e aí depois acabei assumindo o nível de diretoria. Então foi uma grande realização, mas o que fica muito para mim da Ericsson é porque eu fico pensando muito a questão da liderança, né? Essa liderança servil, essa liderança que ajuda. Por que a gente tem o poder? E para mim poder é Deus, mas por que as pessoas acham que tem um poder? Eu acho que é bem assim, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o nível que eu cheguei na Ericsson,
eu me sentia muito feliz, não pelo poder, de novo, mas porque com aquele cargo eu conseguia lutar pelos funcionários, lutar pela qualidade de vida. Na época, as mulheres os homens não podiam ser dependentes de planos médicos das esposas. Eu tinha uma realidade que eu precisava que os maridos fossem dependentes das mulheres. Nenhuma empresa que tinha essa abertura, nem Johnson, nem Embraer, nem GM, as empresas de ponta como a Ericsson. E aí eu tive que brigar mesmo com o meu vice-presidente de RH, porque não era lei, não era nada, era simplesmente acomodação. E aí, como a Ericsson sempre foi uma empresa de muito respeito, eu consegui, lógico, com eles todos, que aprovasse isso, e nós viramos então benchmarking para as outras empresas, né? Então isso foi uma coisa muito boa. E essa veia de escritora, como é que aconteceu? Eu sempre escrevi, né? Eu sempre amei escrever. Não posso parar que eu estou escrevendo. Então, eu não sei, eu acho que é muita inspiração, sempre gostei. Tenho 2 livros já escritos de poesia que eu acabei não mexendo. Ganhei um monte de concurso literário quando era jovem. Eu ganhei até do Sul Brasileiro, até uma verba na poupança, acho que quando eu estava na 7ª série, 8ª série, que falava sobre os transportes no Brasil. Então eu escrevi e chegou uma hora que era Barça e Mirador, não tinha mais como pesquisar, eu chamava o meu grande dicionário ambulante, né, que era o meu pai. Papai, me ajuda, como que foi de verdade os transportes? E com a fala dele, com o conhecimento dele, eu sempre tive muita facilidade de escrever sentindo o que a pessoa sentia. E aí, dessa forma, eu ganhei esse concurso, ganhei um dinheirinho na poupança, que foi um valor, nossa, para quem é criança. Eu lembro, assim, todas as celebrações que o pessoal, 31 de março, tem que fazer pesquisa, melhor redação ganha o concurso. Lá vou eu para o seu Soto sábio. Seu Soto, conta aí da Revolução 31 de março. Aí meu pai contou, eu escrevi, ganhei o concurso. Aí no outro ano, outro concurso. Pai, preciso de mais informação, porque só tinha Mirador e Barça. E meu pai, mais algumas informações. E isso fez com que eu ganhasse de novo. Então, assim, eu sempre tive muito essa facilidade de escrever, adoro escrever. Até quando meu pai, os últimos minutos lá, o último ano dele de vida, ele era muito brincalhão. E eu também não podia deixar ele ficar triste. Então, quando ele fala assim, ai filha, eu vou morrer. Eu falo assim, vai mesmo, pai. Todo mundo morre, né? As plantas morrem, a gente morre, ninguém é eterno. Então, eu sempre levava isso na brincadeira. E eu ia anotando os palavreados dele. Então, as frases inspiradoras. Então, ele falava assim, você está marcando o que eu estou escrevendo aí? O que eu estou falando, para quê? Vai falar no meu velório? Eu falei, peraí, deixa eu pegar essa autorização. Eu posso falar no seu velório? Porque o senhor vai ter velório, eu também, né? Então, no seu velório, se eu estiver vivo até lá, se o senhor partir primeiro, que eu posso falar suas frases inspiradoras? Pode. Então, tá bom. E eu anotei muitas, eu tenho que fazer outro livro agora. E aí, eu sempre tive esse lado mesmo, de gostar, né? Agora tem que escrever os outros, tem um monte de material para escrever dos meus cases. Agora, você é uma pessoa conceituada na cidade, muito conhecida, como você mesmo falou. E de onde veio essa ideia de se envolver na política? Pois é, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lutei pelo que eu acho que é justo, sem aquelas coisas, sem a luta, mas uma luta, sabe, embasada, uma luta que busca o bem para as pessoas, a justiça. Lógico, não vou sair aí brigando com todo mundo, mas é uma luta que eu acho que a gente tem que se fazer ouvir muitas vezes. E as pessoas muitas vezes não conseguem se fazer ouvir. Então, eu sempre representei grupos, sempre fui presidente da Associação Brasileira de RH há 8 anos, do grupo de recursos humanos aqui do Vale, na época era o GETSELP, GRESELP. Então, sempre assim eu liderei grupos. Mas eu nunca tinha tido a vontade de ir para a política, porque eu não gostava das brigas que as pessoas tinham, de ficar ofendendo, aquela frase política ladrão. Então eu falava assim, não, nunca vou querer nisso. E como eu sou muito, eu gosto das coisas corretas, se uma pessoa fala para mim que eu estou roubando, eu não vou gostar, porque se eu não roubo, eu não gosto que me acuse.
E muitas pessoas que estão na política são muito psicopatas, hoje eu tenho esse entendimento, porque imagina, você está roubando, o outro chega lá, prova que você roubou, como a gente está vendo aí no Lava Jato, mostra e o cara tem a cara de pau de falar que ele não roubou, né? Que ele é correto, de jurar pelo pai, pela mãe. Então assim, eu falo assim, eu não posso viver com isso, então eu não tinha essa vontade de entrar na política pela forma como é no Brasil. E aí um dia, como eu dou muita palestra, então muitas pessoas começaram a ir nas minhas palestras no meio político que eu não conhecia, porque o meu ramo sempre foi empresa, e aí começaram a me convidar. Cris, nós queremos te convidar para sair a prefeita, para sair a vereadora. Eu falei, não, prefeito não, já não quero me envolver ainda prefeito, gente, eu não tenho esse conhecimento, a minha área é outra, é lidar com pessoas. E aí de vereadora eu falei, bom, se eu sair como vereadora, eu vou poder lutar pelas pessoas, pelo menos entender o que tem aí. Porque não adianta nada eu falar que político é ladrão e eu não ser uma pessoa correta e provar que pessoas corretas também têm espaço na sociedade. Então eu levantei essa bandeira da política por acreditar que eu não posso generalizar, então nem todos roubam e tem pessoas que são corretas sim. Então eu quis mostrar um lado do ser correto. E aí, numa dessas passeatas que estava tendo aqui em São José, encontrei com o Cury, que o Cury estudou comigo, Eduardo, e a gente sempre foi amigo da época de adolescente, né? E o Cury era quietinho, tudo, então ele é um exemplo, porque ele era uma pessoa quieta, ele galgou e ele se posiciona bem. E aí ele falou, Cris, tá na hora de você se envolver com a política, você não acha? Eu falei, Falei, Cury, que isso? Você sempre foi líder, você sempre esteve à frente de tantos movimentos aí. Aí eu falei, o PV tá me convidando. Ele, PV não, PSDB. Eu falei, PSDB eu não tenho chance, imagina quantos mil votos. Bom, enfim, no final eu acabei saindo candidata, logicamente sabendo que eu não tinha chances de ganhar, mas eu tinha chance de mostrar pelo menos um outro caminho, que pessoas honestas podem concorrer. É muito difícil, né, as pessoas acreditarem e bancar o político honesto. É muito difícil, porque infelizmente muitas pessoas, a gente não pode generalizar, mas muitas pessoas ainda acham que o vereador tem que dar vantagem, que o vereador tem que dar a cesta básica, que o vereador tem que mandar arrumar a rua que está estragada. Infelizmente, grande parte das pessoas não entendem que os vereadores têm que trazer projetos para a melhoria da população. Que o vereador ele tem que estar atento não ao bairro que ele cuida, como foi tudo dividido, mas à cidade, o que pode melhorar para todos. Então eu queria mostrar isso para as pessoas. Infelizmente, a gente não consegue ter esse entendimento para todos, mas assim, as pessoas que votarem em mim, eu tenho certeza que tiveram esse entendimento. E aí eu continuei, eu podia simplesmente falar, bom, acabou a eleição, não fui eleita, como eu sabia que seria difícil, eu lutei, mesmo sabendo que não seria eleita, eu falei assim, eu não posso desiludir as pessoas que votam em mim, então eu tenho que lutar, e lutei. E aí, hoje eu tenho um cargo também na prefeitura, mas por quê? Porque eu acho que eu posso ajudar as pessoas a melhorar o ambiente de trabalho, a serem mais felizes e consequentemente, nessa área que eu trabalho, nessa instituição que eu trabalho, eu acho que as pessoas têm uma missão ali muito forte e eu posso ajudá-los a cumprir essa missão, né? Então, eu acho que é isso que entra. E também pela questão lá do loteamento, do Jardim Solto. Então, eu acho que tem toda uma história bonita que tem que ser resgatada lá. E se a gente não está próximo, a gente não consegue fazer esse resgate. Cristina, o que São José dos Campos representa na sua vida? Representa tudo, né? Eu amo essa cidade. Eu sou muito feliz pelo meu pai e minha mãe. Agradeço muito eles todos os dias. E agradeci em vida. Falava assim, pai, como vocês foram... Que anjo da guarda, porque eles também tiveram um anjo da guarda que trouxeram eles para São José. O seu Guri, né, que foi um grande amigo do meu pai. Então, o seu Guri foi o grande anjo da guarda que trouxe meu pai para cá. Porque São José eu acho uma cidade linda. E hoje é o dia do padroeiro. E assim, eu sou messiânica também, sou da igreja messiânica. E na messiânica existe um respeito muito grande por essa questão. Eles sempre falam, onde você chega numa cidade, quem é o padroeiro? Vá lá e agradeça o padroeiro, né?
e peça proteção para o padroeiro da cidade. E pelo padroeiro você entende o que a cidade faz. Então, São José dos Campos, o nosso padroeiro é São José. O que era São José na literatura bíblica? Ele acolheu Maria, ele era o acolhedor, né, ele agregava as pessoas. Então, eu acho que São José tem esse espírito de agregar as pessoas, porque as pessoas chegam aqui e se apaixonam. É muito difícil quem chega em São José e vai embora. Por isso que a nossa cidade cresce tanto, tem tecnologia, agora com essas faculdades de medicina, era tudo que São José precisava, porque os nossos médicos, eles têm que sair da questão de médicos de produção e partir para médicos pesquisadores, médicos investigadores. Então, a gente melhorar a qualidade da saúde aqui em São José. Então, essas faculdades de medicina vão ajudar bastante, porque a tecnologia a gente tem, mas tecnologia com pessoas doentes não resolve. Então, a gente tem toda a chance de ter pessoas mais saudáveis, e São José é muito estratégico, né? Eu sou muito assim, eu realmente amo. Eu saio, eu volto, mas eu estou sempre em São José. É apaixonante. Bom, um ping-pong rápido. É a sua religião qualquer? Messiânica. Bom, como uma psicóloga, é inquestionável. Agora, como é que é a Cristina na cozinha? Eu amo cozinhar, né? Porque minha família é portuguesa, agora eu tenho minha cidadania portuguesa também, graças a Deus. E a gente foi criado mesmo com os pratos portugueses, todo mundo na cozinha fazendo, então essa questão do nutrir, de receber as pessoas. Imagina alguém sair da minha casa sem comer alguma coisa. Então essa questão de cozinhar eu amo, gosto de ir para a cozinha mesmo. Domingo é o dia que eu faço bolo em casa, para segunda-feira levo para a empresa, trago para cá, compartilho. Então eu nunca faço um bolo, tem que ser pelo menos 2. Os pratos, em geral, hoje a gente não fica só nos pratos portugueses, né? Então a gente faz prato árabe, faz tudo que é prato, porque eu acho que cozinhar é uma arte. E a gente compartilha isso com os meus filhos também. Então, meu marido cozinha super bem, meus filhos. Então, quando eles chegam de viagem, agora é a comida japonesa. Então, vai para a cozinha, cada um faz uma parte da comida japonesa, da culinária, cada um tem uma especialidade na culinária. Então, esse cozinhar eu acho que é vida, né? É amor, é tempero, é uma coisa boa na vida da gente. Você tem algum time de futebol de preferência? Bom, eu sou corintiana, não aquela frequentadora, mas eu sou uma corintiana. Qual é o seu hobby, Cristina? Meu hobby tem tantos, mas assim, um dos que eu mais gosto é de ler, de estudar. Realmente eu gosto bastante. Eu amo ir para a praia, é uma das coisas, quando eu posso escapar, para mim, a gente está tão próximo, né? Você chega na praia, um dia que você fica lá, parece que você está uma semana, você realmente descarrega. Eu falo assim, só de ficar olhando o mar não precisa muita coisa. Então, realmente, uma das coisas que eu amo é ir para a praia, caminhar, jogar frescobol, nadar, né? Então, é uma coisa fantástica, é maravilhoso. Bom, você falou de viagem, Portugal, Egito, Holanda, então você gosta de viajar, né? Também, viu? Não fala 2 vezes que eu tô com a minha mala sempre pronta. Tá. E uma viagem marcante? Muitas. Mas a minha viagem agora, que eu falo a mais marcante, foi porque foi muito especial mesmo. Eu fui sozinha a Portugal há 4 anos, eu tinha lançado o meu livro, e aí um historiador me localizou pela internet, pelo Face, me convidou para lançar o livro em Portugal, na cidade do meu pai, que faria 500 anos da fundação daquela vila. E aí eu aceitei o convite, fiz questão de sem marido, sem filho, porque assim, eu queria ter o meu momento na terra do meu pai. Já que eu estava indo para fazer uma homenagem para ele, então eu falei assim, eu quero ir plenamente, assim, totalmente aberta àquilo. Então eu fui direto para Lisboa, cumprimentei meus primos, almocei com um, jantei com o outro, mas depois eu tive o meu tempo de ficar sozinha, passear por Lisboa, né, que eu conheço bastante, nos lugares que eu ia com os meus pais, visitar os velhinhos, que os amiguinhos dele, né? Então assim, eu curti, encontrei com professores lá, amigos, e depois fui para Fátima, foi fantástico, porque fiquei 2 dias em Fátima, com meu pai nunca conseguia ficar, porque assim, eu sou messiânica, mas eu sou católica, sou espírita, sou budista, né? Para mim a religião é aberta, eu acho que é Deus. Eu só optei pela messiânica por uma questão de como um estilo de vida, né? Pela alimentação natural, uma série de coisas. Bom, mas aí eu fui para Fátima, porque a pessoa fala, você, né, ama tanto Fátima. Realmente eu fui criada
com Nossa Senhora de Fátima. Na minha casa tem a Nossa Senhora em todos os lugares, todos os cômodos. Então eu fiquei 2 dias lá, foi maravilhoso, a procissão das velas, escutei, assisti missa em todos os idiomas, foi assim, chorei muito, é muito forte aquilo lá. E aí eu fui para a terra do meu pai fazer o lançamento do meu livro, que foi fantástico, porque eu fui recebida, fui muito acolhida lá pelas principais autoridades da região, prefeito, governador, que se a gente mudasse os termos para cá. Então falei da história do empreendedorismo do meu pai no Brasil e falei também como que foi a passagem dele, né? O quanto ele também estava preparado para fazer essa passagem, com 101 anos, feliz, sem nenhum problema de saúde, de pressão, de diabetes, sem nada, uma pessoa que partiu como um passarinho mesmo. Então é uma grande bênção. E para mim foi assim um momento muito auge, porque eu me senti caminhando lá como se eles estivessem comigo, fiz todos os rituais de gratidão que você tem que fazer quando você vai numa terra do seu ancestral, do seu antepassado. Então fui à missa, senti como se eu estivesse com todos os meus antepassados lá, fui ao cemitério, limpar, cuidar, levar flores. Sim, foi uma coisa muito maravilhosa. Ainda tive depois reunião com os principais executivos de lá, governantes, para falar sobre empreendedorismo, né? Então, um projeto que a gente tem aí para o futuro sobre empreendedorismo, qualidade de vida, trabalhos de projetos de qualidade de vida. Então, assim, foi fantástico, né? E Portugal é maravilhoso mesmo. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Tem o Japão, por eu ser messiânica. E assim, toda a doutrina de Mukido Okada, de Meishu Sama, que é fantástico, né? Um líder atual, porque ele morreu há pouco tempo, que lutou, que teve dificuldades como todo empresário, que perdeu, que foi preso por sonegação de impostos e que aí teve orientação divina, pela doutrina mesmo, né? De tudo. Então, assim, o meu grande sonho é para o Japão. Já estou fazendo esse processo, que eu participo de um grupo também de saúde e espiritualidade da Igreja Messiânica, então são pessoas da área da saúde, e a gente está fazendo todo um projeto para que o Jorei, o Jorei é uma oração, para que o Jorei ele também entre no programa das técnicas integrativas do Ministério da Saúde. Então eu participo também desse grupo, e dentro desse grupo a gente está fazendo todo um movimento para nós irmos para o Japão em 2019, então a gente está aí. Espero realizar esse sonho em breve. Cristina, você tem algum ídolo? Olha, eu não tenho ídolos, não. Para mim sempre o meu ídolo é Deus mesmo, né? Eu sempre vejo ainda ele com aquele barbichinha, não sei porquê, mas Deus pode ser mulher também. Então, a gente não sabe aí como que essas coisas vieram, né? Mas o meu grande ídolo é essa força. Se eu falar de ídolos físicos, eu acho que o meu grande ídolo é meu pai e minha mãe, porque minha mãe me amou com todas as forças dela, né? Eu acho que uma mãe gerar um filho, carregar um filho, eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então minha mãe, ela tinha uma frase que me marcava muito e que me dá muita força nos momentos de dificuldade, né? Então ela sempre falava assim para o meu pai, para todo mundo: as minhas filhas são lindas e eu sou uma mulher rica. E às vezes eu falo: mãe, mas nós não somos tão lindas como você fala. Ela fala: não interessa, vocês são filhas da centelha divina, Deus permitiu que eu tivesse vocês, então vocês são lindas. E eu não admito ninguém falar que as minhas filhas não são lindas, vocês são lindas. E eu vejo isso hoje tratando das pessoas, como as pessoas têm a falta da autoestima. Então, se eu tenho uma autoestima legal, é porque minha mãe me ajudou isso. Porque ninguém se sente, a gente sempre se sente patinho feio em momentos da nossa vida, que são muitos. Mas quando eu lembro dessa frase, eu falo: ai meu Deus, eu tenho a minha feiura, mas eu tenho a minha beleza. E a outra coisa que dela sempre falar assim: eu sou uma mulher rica, mesmo nos momentos difíceis que o meu pai teve grandes perdas, e a minha mãe, meu pai falava assim: mulher, tu és rica de piolho e bicho. E ela falava assim: eu sou mesmo, eu sou rica. Eu não admito que não fale que eu sou rica, porque meu pai era rico, os meus antepassados eram ricos, e eu sou uma mulher rica, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho tudo o que eu preciso para caminhar. E então, isso... E era muito engraçado também, porque às vezes, os dois brincando,
ela começava a falar essas coisas, né? Ela falava assim que era lindo ver um homem e uma mulher nus, porque isso era a essência da criação. Aí o meu pai falou assim: mulher, tu és burra? Aí ela falou assim: burra és tu, inteligente sou eu que soube escolher quem casou, para quem casar. Agora você foi casar com uma mulher burra, então burra és tu. Então, essas brincadeiras assim, né? Não dá para falar que a minha mãe era uma grande mestre, uma grande deusa. E o meu pai por tudo, né? E a minha mãe também, assim, pela espiritualidade que eu tenho, sabe? Para não ter o preconceito da religião. Porque eu acho muito feio uma pessoa ter preconceito de religião e a gente vive isso. E o meu pai, porque meu pai, nós fomos sempre muito companheiros, né? Dessa vida, de outras vidas. A gente tinha uma identificação, assim, fantástica, né? Era um olhar para o outro, E assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, muito honesta, muito determinado nas coisas, mesmo nos momentos difíceis. Ele lutava, sabe, ele não dizia, ele não aceitava o não na vida dele. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo aceitar muito o não. A gente sempre pode transformar o não em sim. Com exceção dos seus pais, pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes. Com exceção dos meus pais. Bom, uma pessoa que... Eu não gosto muito de ídolos de TV, ídolos assim, sabe? Mas uma pessoa que me marcou foi o Ayrton Senna, porque ele era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha bens, mas ele era uma pessoa simples, humilde. E eu lembro até hoje, o dia do acidente do Ayrton Senna, eu estava grávida da minha filha, e quando eu via eu lembro até hoje, o acidente do Ayrton Senna, aquilo me marcou muito. E a gente vê como esses grandes ídolos, parece que eles vêm para trazer uma mensagem de força, de determinação, de humildade, de garra, né? Então, o Ayrton Senna, se eu fosse falar de um ídolo, eu poderia falar o Ayrton Senna. As duas últimas perguntas. Você tem o poder de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Eu estaria com os meus pais, abraçando, beijando, sabe? Eu acho que eu trocaria de estar com os meus pais. Mesmo sabendo que no plano espiritual eles estão próximos de mim, mas, gente, abraçar, beijar. Eu sempre falo para as pessoas, nunca perca a oportunidade de abraçar e beijar quem você ama, né? Porque tudo passa. Mas quando eu lembro, assim, os momentos que eu abraçava minha mãe, sabe? Aquela coisa da cama da mãe ser a melhor cama, o abraço da mãe ser o melhor abraço. O meu pai, os últimos momentos, última semana, ele com a cabeça no meu colo, e eu falando para ele: pai, tenha fé em Nossa Senhora, sabe? Mas filha, quando eu morrer, como que eu vou conseguir sair daqui? Eu vou tropeçar, eu não estou enxergando bem. Eu falava: pai, segura na mão de Nossa Senhora, ela vai te amparar. Então, assim, eu lembro dos olhinhos dele, né? É uma coisa, assim, fantástica, né? Você poder lembrar, ter essas boas lembranças. Então, sempre falo abraço e beija, porque é isso que fica pra gente. Então, são essas boas coisas que a gente guarda no coração e na alma. E a última pergunta. Grande saudade. Grande saudade? Puxa vida, aí você tá amarrando tudo, né? Eu não sei, eu não vivo muito no passado, sabe? Eu sempre falava assim, do passado, a única pessoa que eu gostava era do meu pai, da minha mãe. Porque eu não gosto de ficar revivendo muito o passado. Eu acho que o que aconteceu na vida da gente tudo tinha que acontecer pra gente ser o que a gente é. E a gente tem que sempre olhar para o futuro, agradecendo esse passado, as aprendizagens que a gente teve, e entendendo que tudo se transforma. Porque assim, tantas pessoas que a gente olha para o passado contribuíram para a gente ser o que é. Uma frase que eu sempre brinco e falo para as pessoas: nunca menospreze o seu inimigo, porque ele pode se tornar seu maior amigo amanhã. E o seu maior amigo amanhã, de hoje, pode se tornar seu maior inimigo. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. E nunca se arrepender de não fazer alguma coisa. Às vezes eu fico chateada com situações de ir num evento, de prestigiar alguma coisa porque aquela pessoa me magoou, me deixou triste. Mas eu penso e falo assim:
me magoou, me deixou triste hoje. Se eu não for, depois eu vou me arrepender de não ter prestigiado. Então eu vou. Então eu acho que isso funciona. Eu não deixo de fazer nada. Até às vezes vou magoada no evento, chateada, porque eu sei que é aquele momento, mas eu sei que aquilo vai passar. Então eu não posso me arrepender. Eu só posso me arrepender daquilo que eu não fiz. Então, daquilo que eu fiz eu vou, faço com carinho, né? Porque eu acho que é isso que fica. A vida da gente é uma transformação. A gente está o tempo todo numa reciclagem. Então, respira, o passado agradece, reverencia o passado e vamos para frente, né? Porque Deus nos deu a permissão de escolher. Então, eu escolho ser feliz.